Gigantes que perdem dinheiro, ser lucrativo é praticamente inútil para as empresas modernas. Os fundadores não se importam com o lucro, os acionistas não se importam com o lucro e nem mesmo os funcionários se importam com o lucro. Isso resultou em uma era de gigantes perdendo dinheiro. Nos últimos 12 meses, Zillow perdeu 101 milhões de dólares. A WeWork perdeu 2,7 bilhões de dólares. O Snapchat perdeu 1,43 bilhão de dólares. E o Uber perdeu, esperem, 9,1 bilhões de dólares. Tradicionalmente, tais perdas seriam um pesadelo para os proprietários. Se eles não recuperarem a empresa logo, a probabilidade de falência seria alta. Mas as empresas modernas realmente não se importam. Em vez disso, todos eles se preocupam com o crescimento e muito. Enquanto a empresa estiver crescendo, qualquer perda é considerada aceitável. Não são apenas essas novas startups que estão seguindo esse caminho. Os gigantes da tecnologia usam essa estratégia há décadas. A Amazon, por exemplo, sempre oscilou no limite da lucratividade, e seu negócio de varejo ainda não é lucrativo até hoje. Uma história semelhante pode ser dita sobre o Google. O Google é uma vaca leiteira, mas isso se deve apenas a um negócio, o negócio de anúncios. Praticamente todo o resto é uma perda. Seu negócio de nuvem, por exemplo, perdeu 480 milhões de dólares no último trimestre. E quanto ao Facebook, preciso dizer alguma coisa sobre o metaverso. Algumas empresas mais legadas também recorreram a essa estratégia nos últimos tempos, como a Disney. Embora a Disney ainda seja lucrativa como empresa, eles definitivamente estão usando a abordagem moderna quando se trata de novos serviços como o Disney Plus. Apesar de ter centenas de milhões de assinantes, o streaming da Disney perdeu $1,5 bilhões só no último trimestre. E não é como se essas empresas fossem forçadas a perdas. A maioria deles poderia aumentar os preços, cortar marketing, diminuir os investimentos e tornar-se lucrativo basicamente da noite para o dia. Mas, eles optam ativamente por não fazê-lo porque eles podem pagar e eles realmente acham que é o melhor jogo a longo prazo. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, o lucro era rei. Os proprietários precisavam de lucros para pagar a si mesmos. Eles precisavam de lucros para pagar os acionistas e precisavam de lucros para dar aos funcionários bônus e regalias adicionais. Portanto, quer você estivesse administrando uma empresa de petróleo ou de aço, o objetivo era obter lucratividade o mais rápido possível. Mas, com o tempo, a urgência de alcançar a lucratividade foi desaparecendo lentamente. Em vez de ter cronogramas de 3, 6 ou 12 meses para atingir a lucratividade, os proprietários começaram a ter prazos de 2, 5, 10 anos. E agora, parece que esse período de tempo se expandiu para abranger o infinito. Então, aqui está a história de como todos os envolvidos em uma empresa, de acionistas a funcionários, lentamente aceitaram perdas indefinidas. Os fundadores sucumbem, embora essa aceitação de perdas possa parecer uma nova tendência, na verdade ela vem se desenvolvendo há 100 anos e remonta à Primeira Guerra Mundial. Essas guerras de grande escala são naturalmente esforços de toda a nação, então não é surpreendente que o governo esperasse que todos se apresentassem e oferecessem seu conhecimento e experiência ao governo. É claro que isso incluía empresas e seus executivos que eram especialmente importantes para escalar a produção, gerenciar a logística e negociar acordos com os contratados. Mas, havia apenas um problema. As leis impediam o governo de aceitar serviços de voluntários não remunerados. Mas, com isso dito, o governo também não estava disposto a pagar a esses executivos um salário substancial porque eles já eram ricos, e isso era mais um serviço do que um trabalho. Então, eles acabariam pagando salários de $1 a esses executivos. Alguns dos primeiros exemplos disso foram Bernard Baruch, Robert S. Brookings e Herbert Bayard Swope, que serviram em uma comissão consultiva da Primeira Guerra Mundial. Essa prática se tornou ainda mais comum durante a Segunda Guerra Mundial, com pessoas ainda mais notáveis participando do serviço de $1 por ano. Provavelmente, o melhor exemplo disso foi William Knudsen, que era o CEO da GM. Mas, depois que a guerra chegou ao fim e os Estados Unidos entraram em um dos períodos mais prósperos de sua história, o salário de $1 foi mais ou menos esquecido. E não foi até a década de 1970 que veríamos outro ressurgimento dessa tendência. A indústria automobilística seria duramente atingida na década de 1970. Não só houve quantidades absurdas de inflação, mas o Oriente Médio iria unir forças e impor um embargo de petróleo devastador aos Estados Unidos e à maioria dos países ocidentais. Para piorar as coisas, os carros japoneses também estavam começando a ganhar popularidade. A empresa automotiva que provavelmente foi mais prejudicada foi a Chrysler. No final dos anos 1970, a empresa estava à beira da falência e precisava urgentemente de um resgate. Assim, o CEO da Chrysler, Lee Iacocca, começaria a fazer lobby no Congresso para um resgate. E para mostrar que estava falando sério sobre transformar a empresa e não apenas embolsar o resgate, ele se oferecia para receber um salário de $1. A Chrysler acabaria recebendo o resgate e Iacocca faria uma das maiores reviravoltas que a indústria automotiva já viu.
Mas o maior fator de atrito para muitos de seus colegas não era sua excelência nos negócios, mas seu salário de $1. Veja bem, nos anos 70 e início dos anos 80, os impostos eram muito ruins. Na verdade, se você ganhasse mais de $215 mil por ano, teria que pagar imposto de renda de 70%. Mas, o imposto sobre ganhos de capital de longo prazo era muito mais razoável em 28%. Assim, por razões óbvias, os fundadores tenderam a diminuir sua remuneração em dinheiro e aumentar sua remuneração em ações. Eles não levaram isso ao extremo de aceitar salários de $1, mas isso acabou levando a Steve Jobs. Quando Steve Jobs voltou para a Apple no final da década de 1990, ele aceitou um salário de $1. Ele não fez isso para diminuir os impostos ou ganhar mais remuneração em ações ou realmente por qualquer motivo financeiro. Em vez disso, ele estava tentando fazer uma declaração de que estava lá para salvar a Apple, não para ganhar dinheiro. Mas não demorou muito para que outros CEOs tornassem isso uma tendência. Do ponto de vista deles, esse era um cenário em que todos ganhavam. Eles poderiam reduzir as críticas públicas sobre seus salários. Os conselhos podiam aprovar planos de remuneração em ações em uma magnitude que seria simplesmente impossível com dinheiro. A Stock tinha um potencial de crescimento extraordinário. E os fundadores e CEOs poderiam pagar muito menos impostos. É claro que esses líderes ainda tinham que garantir que a empresa fosse lucrativa porque era isso que mantinha o preço das ações alto, mas isso estava mudando rapidamente também porque o próximo dominó a cair eram os acionistas. Acionistas sucumbem, tradicionalmente, uma das características mais atraentes das ações eram seus dividendos. Isso faz sentido, pois é isso que realmente faz você se sentir o dono da empresa. A cada trimestre, você recebe uma parte dos lucros da empresa. É por isso que muitas empresas tradicionais como a Exxon e a Coca-Cola juram por seus pagamentos de dividendos. A Exxon paga dividendos há 112 anos e não deixou de pagar um único pagamento. Isso não quer dizer que a Exxon sempre teve um bom desempenho. Na verdade, em muitos anos como 2020, eles estavam indo muito mal, mas pagaram um dividendo de qualquer maneira porque, como eu disse, eles juram por isso. Historicamente, os dividendos são o que atrai investidores como Warren Buffett para uma ação. Portanto, manter uma reputação impecável de dividendos era vital para essas empresas. Também devemos mencionar que, para muitas ações, esse foi o retorno primário. Quero dizer, as siderúrgicas e seguradoras não iam dobrar a cada ano. Mais realisticamente, eles cresceram de 5 a 10% por algumas décadas e depois atingiram um pico. Então, o dividendo é o que fez ações como a AT&T, que não se moveram em quase 30 anos, valerem a pena. Mas, tudo isso mudaria com a internet. De repente, as empresas foram capazes de crescer 100% a cada ano por 10 anos consecutivos e depois crescer 50% a cada ano pelos próximos 10 anos. E a empresa que realmente solidificou essa noção não foi outra senão a Amazon. Embora o negócio de varejo da Amazon nunca tenha sido tão lucrativo, eles encontraram uma mina de ouro chamada Amazon Web Services. Se Jeff Bezos realmente quisesse, ele poderia ter se apoiado na AWS, aumentado um pouco os preços do Prime e começado a pagar dividendos sólidos. Mas isso não fazia sentido para o nosso homem Jeff. Você vê, Jeff já havia aceitado a ideia de nenhuma compensação em dinheiro para si mesmo. Ele recebeu um salário muito modesto de $81.840 ao longo de toda a sua carreira na Amazon. Para Jeff, o dinheiro estava na ação, não no resultado final, e ele queria que os investidores estivessem na mesma página. Felizmente para Jeff, havia um subconjunto de investidores novos, mas em rápido crescimento, chamados investidores de crescimento, que estavam entrando na mesma página. A maioria desses investidores não era fã de dividendos e viam os dividendos como um completo desperdício de capital devido aos impostos. Se você não sabia, os dividendos são tributados duas vezes, uma vez no nível corporativo e outra no nível do investidor. Isso significa que, se a Amazon fosse pagar $1 em dividendos, eles primeiro teriam que pagar cerca de 25% em impostos corporativos, o que significa que apenas 75 centavos chegariam ao investidor. De lá, o investidor teria que pagar imposto de renda pessoal sobre esses 75 centavos. E como a maioria dos investidores com uma participação considerável já está bem de vida, eles geralmente têm que pagar 40% desse dividendo para impostos. E sim, eu sei que algumas empresas podem pagar dividendos isentos de impostos, mas nem sempre é o caso, então tenha paciência comigo aqui. Com 40% de imposto de renda, o investidor fica com apenas 45 centavos. A pior parte é que muitos desses investidores estão apenas procurando reinvestir os dividendos de qualquer maneira. Portanto, não faz sentido a Amazon pagar um dividendo apenas para o governo ficar com 55% e depois 45% voltar para a Amazon. Em vez disso, a Amazon pode simplesmente reinvestir 100% dos lucros e foi exatamente isso que a Amazon fez. Por mais tempo, os investidores em valor ridicularizaram a Amazon e os chamados investidores em crescimento. Mas, nos últimos 10 anos, as ações de crescimento tomaram conta do mercado. A maioria das grandes empresas de tecnologia paga pouco ou nenhum dividendo e todos os retornos para os investidores vêm do crescimento. E desde então, até Warren Buffett optou por investir na Amazon, então só faltou mais um grupo para converter para o lado negro, os funcionários.
os funcionários sucumbem. Como os acionistas, os funcionários historicamente tendem a empresas lucrativas. Afinal, para os funcionários, ingressar em uma empresa não é apenas um investimento, é seu meio de vida. Além disso, tradicionalmente, os funcionários costumavam ficar na mesma empresa por toda a carreira, portanto, escolher uma empresa estável com grandes margens de lucro era essencial. Mas, com o tempo, os funcionários tornaram-se cada vez mais tolerantes ao risco. Por um lado, os funcionários não se sentem mais presos a uma empresa. Na verdade, eles perceberam que seus colegas que mudam constantemente de empresa tendem a ganhar muito mais dinheiro. Assim, os funcionários hoje têm muito mais chances de ingressar em uma startup ou empresa que está tentando dar uma reviravolta. Claro, pode não funcionar, mas, nesse caso, eles podem simplesmente encontrar outro emprego. Se funcionar, porém, eles de repente se tornam um membro-chave nesta nova empresa, talvez até um executivo. Mas, hoje em dia, você nem precisa se tornar um executivo para lucrar com muitas das mesmas vantagens, como remuneração em ações. Historicamente, os funcionários podem ter se recusado a receber remuneração em ações porque é inerentemente mais arriscado. Mas, como dissemos, os funcionários estão dispostos a correr muito mais riscos hoje em dia. Para não mencionar, eles estão muito mais conscientes de como os ricos ganham dinheiro. Eles veem a lista da Fortune 500, veem bilionários e veem vídeos do YouTube como este. E eles percebem que, se quiserem se tornar realmente ricos, precisam possuir ativos como imóveis e ações. Assim, mais e mais funcionários começaram a procurar e pedir compensação por ações. Para as empresas, isso foi uma dádiva de Deus. Conforme discutimos, é muito mais fácil para as empresas pagar remuneração em ações do que em dinheiro. Esta é a principal razão pela qual a remuneração nas grandes empresas de tecnologia é tão alta. A menos que você esteja em um nível de entrada, 50% ou mais da remuneração é em ações. A melhor parte para as empresas era que elas nem precisavam convencer os funcionários a receber remuneração em ações. Os funcionários estavam literalmente pedindo por isso. E com isso, o último dominó caiu. Empresas modernas, nada disso quer dizer que as empresas querem perder dinheiro, mas elas estão mais tolerantes com as perdas do que nunca. E enquanto houver mais crescimento a alcançar, as empresas estão dispostas a permanecer em operações de equilíbrio indefinidamente. Um ótimo exemplo disso é o Salesforce. Todos os anos, sua receita aumentou, mas seu lucro líquido é praticamente nada em comparação com sua receita. Uma história semelhante pode ser vista com Shopify, Amazon, Uber, Airbnb, Zillow e basicamente todas as empresas de tecnologia modernas que você pode imaginar. Enquanto a empresa estiver crescendo, nem os funcionários, nem os fundadores, nem os acionistas se preocupam com o lucro. Para todos esses três grupos, fazer com que a empresa não ganhe dinheiro é contraintuitivamente a opção mais lucrativa, pois nenhum dinheiro está sendo desviado por impostos e tudo pode ser reinvestido em crescimento adicional. Agora, também devemos mencionar que muitas dessas empresas estão começando a perceber que não existe crescimento infinito, mas isso é outra história. Se você dirigisse uma empresa, iria atrás do lucro ou do crescimento?